O que é Flutter? A aeromodelo precisa de manutenção constante? Essas e outras perguntas eu vou responder para vocês no nosso quarto vídeo de pergunta, que é este aqui. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal, não quer perder nenhum conteúdo que a gente posta, aproveite também para nos seguir nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso site que tem muita informação sobre o hobby, o aeromodelismoeassim.com. As perguntas que serão respondidas neste vídeo aqui foram nos enviadas no outro vídeo, então no número 3 deixaram perguntas nos comentários e são elas que nós vamos responder aqui. Porém, neste vídeo eu farei uma coisa diferente. Eu responderei as perguntas enviadas no nosso Instagram. Então, assim, para o quinto vídeo, não serão as perguntas deixadas aqui embaixo nos comentários que serão respondidas, e sim aquelas que nos forem enviadas via Instagram. Então, mande lá um direct, para quem não conhece, é uma mensagem privada, no nosso Instagram, e com certeza nós vamos selecionar a sua pergunta para ser respondida no quinto vídeo. E também já aproveite para nos seguir por lá. Então, entre no nosso Instagram e deixe a sua pergunta para ser respondida no vídeo de número 5. Então, vamos lá para a primeira pergunta deste vídeo. Boa noite, Marcelo. Você poderia falar sobre o efeito Flutter? Como poderia ser evitado? Porque aeromodelismo é assim. Obrigado, Caio Fornari, porque aeromodelismo é assim. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês o princípio do Flutter. O Flutter não é nada mais do que uma ressonância. O que é ressonância? Você já empurrou alguém num balanço? Sabe balanço de criança? Aquele que você sobe assim e fica empurrando, um fica empurrando o outro para balançar cada vez mais alto? Você está, na verdade, fazendo com que a balança entre em ressonância. Basicamente, vamos pôr aí entre muitas aspas. Por quê? Qual é o momento certo de empurrar a criança? O momento que ela está voltando para você ou o momento que ela está indo para o outro lado? Com certeza, todos vocês sabem que é o momento que está indo. Ou seja, você coloca mais energia no movimento em um determinado ponto. Basicamente é isso que acontece no Flutter. O Flutter é isso que vocês estão vendo aí na tela, é quando uma superfície começa a vibrar de uma maneira totalmente descontrolada e se você não parar com isso, se você não interromper esse movimento, vai quebrar, tenha certeza disso. Então assim, vamos trocar em outras palavras para ver se vocês entendem. A velocidade que o ar está passando na superfície faz com que ela oscile e o próximo ar que vem e bate ali faz um movimento com realimentação positiva, ou seja, cada vez que ele bate, ele faz a superfície vibrar mais. Todo objeto tem a sua frequência de ressonância. Se vocês já viram alguém quebrando uma taça de cristal com um simples grito, com uma simples voz, basicamente o que você faz é emitir a sua voz na frequência de ressonância da taça. Então ela começa a vibrar, 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 até que ela estoura. E é basicamente o que acontece com o aeromodelo se você não interromper esse problema. Então, geralmente acontece quando você está voando numa velocidade acima do que o aeromodelo suporta. Ou seja, o excesso de velocidade faz com que a superfície tenha flutter e provavelmente venha a entrar em colapso. Quais são os procedimentos quando você percebe que tem flutter no seu aeromodelo para que aquilo pare? Primeira coisa, tira motor e sobe. Você precisa reduzir a velocidade do seu avião. E nada faz reduzir mais a velocidade de um avião do que colocar o nariz para cima. Então, realmente, se o seu aeromodelo tiver capacidade, puxa uma vertical e corta todo o motor. Você vai ver que conforme o aeromodelo perde velocidade, o flutter também irá diminuir. Então, Caio, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos à segunda pergunta deste vídeo, que nos foi enviada pelo Antônio Fazoli. Tem um avião com 9 servos, algum deles com 2 ou 3 extensões do receptor ao servo. Isso pode enfraquecer o sinal enviado ao servo?
Seria melhor um fio longo soldado com um único terminal no receptor? Então vamos lá, eu vou dividir essa resposta, Antônio, em duas partes. A primeira é questão do enfraquecimento de sinal e a segunda é questão do número de conectores. Se a conexão estiver boa, realmente uma boa conexão elétrica, você sim vai ter uma redução no sinal do seu servo, da mesma maneira que você vai ter uma perda de tensão ao longo do fio, ou seja, uma perda de voltagem. Esse seria o principal problema de um fio longo. Você não vai ficar com pouco sinal no servo, o servo não saber direito qual é a sua posição, não. Mas vai chegar uma tensão menor do que deveria no seu servo e o resto de energia vai ser dissipado em forma de calor ao longo de todo o fio. Isso na elétrica nós chamamos de efeito Joule. Então, quanto maior o seu fio, maior é a resistência que ele possui e por isso maior é a energia dissipada nele. Ou seja, você vai gastar mais energia do que deveria, né? Ou gastar de maneira errada. Esse é o problema do fio comprido. O segundo problema que você relatou é o número de conexões. A conexão em si, se ela for boa, realmente não vai ter problema, porque uma boa conexão elétrica tem resistência zero e por isso a perda de energia na conexão é zero. Porém, nós sabemos que nem todas as extensões são tão boas ou num tempo úmido pode ser que oxide. Então assim, se a sua conexão começar a oxidar, não seria uma boa ter esse monte de conexão. Aí realmente só uma no servo e outra no receptor seria melhor. Qual é a probabilidade disso acontecer? Eu diria que é de baixa para média, mas existe a possibilidade. Então, conexão oxidada vai te trazer sim problema. Se for extensão boa, deixa assim mesmo. O que eu recomendo para servos grandes e extensões longas? Conectores de qualidade e fio o mais grosso que você encontrar. Como os nossos fios são na unidade AWG, teria que ser o número menor, porque quanto menor o número AWG, maior é a bitola do fio. Sim, é uma coisa contrassenso, né, contra a lógica, mas é assim que funciona. Então pegue a extensão mais grossa que você encontrar, com um bom conector, você não vai ter problema nenhum na conexão do seu servo com o receptor. Vamos à nossa terceira pergunta do dia. Essa pergunta nos foi enviada pelo Vitão Alves. Olá Marcelo, estou no aeromodelismo há 1 ano e não entendo o que significa o CC do motor. Poderia explicar? Peguei meu primeiro Glow semana passada. Então vamos lá, Vitão. Nós temos 2 unidades de medida para tamanho de motor no aeromodelismo. A primeira, que é comumente utilizada em Glow, que é polegadas cúbicas. Então nós vemos lá 0,60, 0,90, 1,2, que seria o que a gente chama de 120, e isso é polegada cúbica. Existe uma relação entre polegada cúbica e cilindrada, ambas medem a mesma coisa, porém não são a mesma coisa. E nós também temos a unidade de CC, que significa cilindrada. Então o motor do seu carro, o motor dos carros que nós conhecemos, é medido em CC. Não existe o 1.0. 1.0 significa 1000 cilindradas, o 2.0, 2000 cilindradas, 1.6, 1600 cilindradas. Então é uma outra unidade de medida também utilizada em motor. Existe uma tabela entre elas, que é essa tabela aqui do lado, que é a equivalência entre centímetros cúbicos, que é cilindrada, e polegadas cúbicas, que é uma unidade de medida usada em motor Glow. Vamos lá, isso é o que é a unidade, mas o que ela representa no motor? Representa apenas o tamanho da câmara de combustão. Não é potência, não é rotação, não é nada disso. É apenas o tamanho da câmara de combustão. E como é medido essa unidade? Eu já tenho um vídeo explicando sobre motor gasolina. Então, se você não conhece nada de motor gasolina, pare esse vídeo agora, assista esse vídeo aqui de cima e depois você volta, porque eu já vou entrar um pouco na parte técnica do motor. Os nossos motores possuem pistão, ou seja, o pistão sobe e desce dentro de uma camisa.
Essa unidade de volume que nós conhecemos é o volume do deslocamento do pistão. Ou seja, você pega o pistão no ponto mais baixo, marca esse ponto. Sobe o pistão até lá em cima e marca esse ponto. Este cilindro formado entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior do cilindro, este volume do cilindro é o que representa a cilindrada. Então já saibam, os motores não têm essas cilindradas redondas que nós vemos. Então assim, um motor 20 cilindradas pode ter, por exemplo, 19,65 cilindradas, mas nome comercial acaba se colocando 20 cilindradas. Então, essa explicação é bem complexa, né? Bem aprofundada relativa à unidade de medida, porém, Vitão, é isso que significa a cilindrada dos motores. E vamos na nossa quarta questão deste vídeo, enviada pelo Otávio Maciente, que se eu não me engano ele já pode até pedir música no Fantástico, porque quase todo vídeo tem uma pergunta dele aqui. Obrigado pela colaboração, Otávio. Um abraço. Vamos lá. Aeromodelo precisa de manutenção? Porque aeromodelismo é assim. Otávio, todo equipamento precisa de manutenção. Se você já comprou um carro zero na vida, você sabe que a cada 10 ou 15 mil quilômetros você precisa levar na concessionária para fazer a manutenção preventiva. Se você tem qualquer coisa assim, é que é tudo mesmo, tudo. Se você tem uma câmera igual essa que eu estou usando aqui na frente, você sabe que muito provavelmente a cada certo tempo você vai precisar de manutenção. Então assim, todo equipamento precisa de manutenção. Por quê? Porque alguns produtos desses equipamentos que a gente usa se degradam com o tempo. Então, por exemplo, neste vídeo aqui de cima, eu falei sobre mangueira de combustível. Ou seja, com o passar do tempo, a mangueira endurece e você precisa trocá-lo. Já outras coisas se degradam com o uso. Por exemplo, a roda do seu aeromodelo. Quanto mais você usa, quanto mais você faz ela rodar, seja em terra, grama ou asfalto, mais essa roda vai ficar desgastada. Então são para suprir esses problemas que nós damos a manutenção. Aviões com motor a gasolina geralmente vibram bastante e nós precisamos reapertar os parafusos a cada certo tempo. Vou falar isso é um problema de um avião? Não, é simplesmente uma característica e que nós precisamos sanar, precisamos dar manutenção adequada, de preferência manutenção preventiva, que é aquela que acontece antes da falha, do que corretiva, que é aquela que depois que quebrou você vai lá e conserta. Então sempre é bem melhor você ter uma manutenção preventiva adequada no seu aeromodelo e evitar com que ele quebre. Então sim, Otávio, a aeromodelo precisa de manutenção e de manutenção constante, como qualquer equipamento que você tem aí na sua casa. E vamos à próxima pergunta deste vídeo, que é a última pergunta, que foi o Gerson Moura que nos enviou. Olá, Marcelo. Gostaria de saber as características que fazem um avião ser acrobático. Por exemplo, sobre diferenças na aerodinâmica, se a potência do motor é maior do que necessária para voar, tamanho da fuselagem. Muito obrigado, abraços. Vamos lá, Gerson. A sua pergunta é realmente muito complicada, tá? Eu vou tentar levantar alguns pontos que são interessantes. Primeiro, o que seria um aeromodelo acrobático? Porque um aeromodelo que faz precisão é um modelo acrobático, como os F3As. Um aeromodelo que faz 3D é um aeromodelo acrobático. Um shock flyer é um aeromodelo acrobático também. Então assim, a definição de acrobático é muito ampla, mas nós temos algumas características aí que fazem o modelo ser acrobático ou não. E a principal delas, com toda certeza, eu diria que é a manobrabilidade e a agilidade. Aeromodelos acrobáticos são ágeis e isso pode ser representado por comandos maiores ou não. Então assim, para fazer 3D com aeromodelo, que são, por exemplo, torque roll, hover, você precisa ter bastante comando no avião. Então você tem que ter uma superfície maior. Já aeromodelos de precisão não necessariamente, só que eles não deixam de ser acrobáticos. Potência. Com toda certeza um aeromodelo acrobático precisa ter bastante potência.
Por que isso? Porque uma das principais acrobacias, né, ou digamos assim, a maioria das acrobacias principais possui linhas ascendentes, linhas que você precisa pôr o nariz para cima do avião e que ele continue subindo. Então você precisa sim ter mais potência do que aquela necessária ao voo para se fazer acrobacia. E eu já vou levantar um ponto aqui para vocês, é que um aeromodelo, de maneira geral, ele já possui bem mais potência do que o necessário para se manter voando, tá? Aeromodelos em geral, até o que você pensa que não tem nada de potência, já tem sim muita, mas muita potência comparado a aeronaves reais. Então, se vocês forem voar, por exemplo, um Piper J3 ou um PT-19 aí, vocês vão ficar em desespero, porque a aeronave realmente corre muita pista até começar a subir, o que já não acontece no aeromodelo. Mesmo os que já têm pouca potência, ainda assim conseguem ter uma razão de subida legal. Então eu diria que manobrabilidade, potência e para os aeromodelos que fazem 3D, tamanho de comando são características que fazem um aeromodelo ser acrobático. Espero ter respondido a sua pergunta, Gerson, ela é realmente muito abrangente, tá? Mas espero ter dado uma pinceladinha e uma clareada aí na sua mente. E se você quer nos enviar uma pergunta para o nosso vídeo de número 5, que será postado em julho de 2019, mande a sua pergunta no nosso Instagram, mande um direct, @aeromodelismoeassim, e eu vou selecionar por lá as perguntas para serem respondidas no próximo vídeo. Então, se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, pode deixar. Se quiser deixar pergunta, também pode deixar, mas elas não serão respondidas no próximo vídeo. Espero vocês lá no nosso Instagram, porque aeromodelismo é assim!